Sobre nós está brilhando a luz acumulada do passado. O registro do esquecimento de Israel foi preservado para nossa iluminação. Testemunhos 8, 117. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na Igreja nestes últimos dias. Mensagens escolhidas 3:339. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que as suas profecias são de utilidade para nós. Mensagens escolhidas volume 3:338. 1 Pedro 1, a partir do verso 10. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. No caso, nós estamos analisando mais a glória que há de seguir, aos eventos finais, a se juntar as pérolas para os eventos finais, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Importa que haja em todo mundo uma reforma no estudo da Bíblia. Sim, uma reforma no estudo da Bíblia, pois ela é agora mais necessária do que nunca. À medida que essa reforma progredir, se efetuará uma poderosa obra. Deus foi muito claro quando declarou que sua palavra não voltaria para ele vazia. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, é a mais alta educação, e ela tem de cobrir a terra com a sua maravilhosa luz, assim como as águas cobrem o mar. Amém. Então, aqui nós já estudamos Isaías 3, Isaías 2 e 3, Isaías 8, um pouco do 9, o 10, especialmente ali dos versos 20 ao 25, e finalizamos sexta-feira com o 11, Isaías 11. Portanto, agora o sermão de sábado foi sobre Isaías 66, e agora vamos estudar Isaías 52 e Isaías 54. Isaías 52 e 54. Quantos aqui já ouviram falar em um homem chamado Meno? Meno. Ele é um personagem do Grande Conflito. Um dos reformadores, Meno Simons. Quase ninguém nunca ouviu falar em Meno. Por quê? Meno retirou-se da igreja de Roma e dedicou sua vida a ensinar a Bíblia, os assuntos que recebera, tanto na Alemanha como nos Países Baixos. Grande Conflito 239. Meno possuía limitada educação. Contudo, era um homem de integridade inabalável, espírito humilde de maneira gentis e uma piedade sincera e fervorosa. Por que eu quero falar sobre Meno? Porque é só para termos a ciência de que não é a grande eloquência ou o grande preparo que pode fazer um homem ou uma mulher poderosos conhecedores das Escrituras. Basta ter inabalável integridade de caráter e se propor a ensinar essas verdades para outras pessoas. Nós estamos estudando Isaías e creio que tem sido proveitoso para todos nós, especialmente para a gente que está aqui, que tivemos que estudar mais, né? No entanto, não vai servir para muita coisa se nós chegarmos em casa e não aplicarmos isso, passando esse conhecimento para outras pessoas. Amém. E assim esse conhecimento vai sendo perpetuado. Como nós vimos ontem, o livro de Isaías é bem relevante, por quê? Porque ele é uma Bíblia dentro de uma Bíblia. 66 livros, 66 capítulos. O começo de Mateus é o mesmo começo de Isaías 40, que é o início do Novo Testamento de Isaías. E hoje nós vamos estar justamente embarcando no Novo Testamento de Isaías. E é interessante que quando nós chegamos ao capítulo 40, que é o início do Novo Testamento de Isaías, ele não vai prescrever mais juízos contra nações.
Ou se fizer isso, eu nem consigo me recordar de algum momento que ele tenha o feito, vai ser de maneira muito indireta. Por quê? Porque o objetivo dele, a partir do capítulo 40, é apresentar a obra do Messias e, em resultado, a restauração de Jerusalém, até a nova terra, no último capítulo de Isaías. Então, a partir do capítulo 40, nós vamos ver uma abundância muito grande de elementos que estão relacionados aos últimos dias. Praticamente aqui você vai ver, todo capítulo que você abrir, você vai ver uma enxurrada de elementos relacionados à ira, à restauração final da igreja, alto clamor, os gentios sendo agregados, a mensagem da justiça pela fé sendo levada até os confins da terra, porque a mensagem da justiça pela fé, que na verdade vai ser a força motriz nos últimos dias que vai mover o povo de Deus, Evangelismo 190, né? Muitos têm me perguntado, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça pela fé? E eu tenho respondido positivamente, sim, é. E o oratório do Messias de Handel começa com esse consolai, Isaías 40, o Novo Testamento de Isaías. Consolai, consolai meu povo, diz vosso Deus, falai benignamente em Jerusalém. E depois lá em 41:10 diz, não temas, eu te tomo pela tua mão direita, tu és meu. Isaías 43, quando passares pelas águas. Silvino, por que de repente essa mudança de tonalidade? Novo Testamento, Isaías. Eu acho que é para estar em harmonia com o Novo Testamento da Bíblia, onde nós temos a inundação do ministério de Cristo, né? A linguagem de amor, misericórdia, compaixão, perdão, e também porque está chegando o fim de todas as coisas. É como o arco-íris depois da chuva, seria? Porque falou muito de juízos. Isso, é esperança. Todo bom sermão termina com esperança. Aquele sermão que a pessoa sai se arrastando, se não for por verdadeira contrição, talvez o pregador não tenha alcançado o seu objetivo. Então Isaías, depois de ter trazido tantas mensagens de juízo, era momento de trazer alento. Jerusalém vai ser restaurada. Não só isso, mas os gentios vão ser tantos que vão aderir à mensagem de vocês, que vai ser como um rio transbordando. E o que eu gostei do sermão de sábado, que eu extraí ali, foi, e também deles, do fruto do alto clamor, tomarei alguns para sacerdotes. E levitas. 144 mil, então, não é uma questão só adventista, exclusivista, hoje, né? Mas alguns pontos corridos, e Deus vai traçar a linha para formar esse número. Amém. Eu gostaria então que hoje nós avançássemos novamente com muita atenção. Ontem, por exemplo, Atos, Estevão fez menção a Isaías 66. Isso que é muito interessante, olha esse detalhe, né? Porque parece que realmente os profetas entendiam esses detalhes. Capítulo Isaías, capítulo 66, verso 1 e 2, nós não vamos ler, mas Isaías 66, 1 vai falar sobre o trono de Deus, etc. E o 2, porque a minha mão fez todas essas coisas. Quando, em iminência de fechar a porta da graça para os judeus, e Estevão utilizou esses versículos, esses dois versículos, olha que detalhe, ele usou o versículo 1 inteiro, e o versículo 2 ele usou só até a metade. A parte final, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Agora, por que ele não usou essa parte? Porque o seu público naquele momento não estava tremendo a palavra dele. Estava querendo, na verdade, era matá-lo. Então, quando a porta da graça estava para ser fechada, Estevão usou esses dois versículos. Então, precisamos ter esse fio para que em algum momento na história do povo de Deus, nesse momento, isso se cumpra também. Satanás, ele também citou o verso, porque a teus anjos dará ordem para que te guardem, e omitiu a parte que diz em todos os seus caminhos, que seriam os caminhos de Deus. Omitiu uma parte, tirando, portanto, uma parte fundamental. Mas quando Jesus citou, ali dizendo, o Espírito do Senhor é sobre mim para quebrar as algemas e tal, e ele omitiu a parte que diz, e para trazer juízo, alguma coisa que eles queriam muito, mas não era o momento, então eles omitiu, porém não mentiu. Então é bem interessante como o Espírito Santo
faz uso, né, do Antigo Testamento Dos novo elementos contexto. mais importantes, né? E é só ele que pode abrir o nosso entendimento. Lucas 24, após a ressurreição de Jesus, no verso 45, depois que ele aparece, ele poderia usar o seu poder, é Jesus, afinal de contas, mas ele anda com os discípulos fazendo o quê? Estudando as Escrituras, os Salmos e os Profetas. E aí ele fala assim no verso 45, o Espírito Santo revelando a Lucas. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E é exatamente esse poder que nós precisamos buscar, do contrário será em vão. Né? Amém. Irmãos, vamos avançar então. Isaías 52. 9:2. Isaías 52, nós vamos avançar verso a verso, à medida que o tempo permite, é um capítulo curto, praticamente o que vai ser avaliado até o verso 12, porque os últimos 3 versos do capítulo 52, na verdade deveria estar antes ou imediatamente antes do capítulo 53, né? Porque o versículo 13, 14 e 15 é a introdução de Isaías. É claro que todo mundo sabe que não é inspirado a divisão de capítulo, então nem sempre quem dividiu foi bem sucedido. A introdução de Isaías 53. Isso, introdução de Isaías 53. Ok, quem vai ler para mim então aí, meus amigos, o verso 1. Desperta, desperta, veste-te da tua força, ó Sião, veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Ok, um detalhe aqui. Vamos avançando a partir desse versículo. Por que Jerusalém deveria despertar? O que vocês se lembram com essa expressão? Desperta, desperta. Desperta de olhos. 10 virgens. Desperta, desperta, porque aí vem um noivo, aí vem um esposo. Ok. E diz também, e na sua terra não vai entrar mais incircunciso nem imundo, mas vai entrar gentio que é incircunciso. Então aqui Deus está falando para Jerusalém, desperta, desperta, que é hora de eu colocar a mão onde? Nos gentios. O noivo lá vem, o noivo vem. Porque quando as virgens despertaram, aquelas que tinham azeite, elas despertaram para ver Jesus chegar. Elas não viram Jesus pelas costas, né? Então elas despertaram e viram Jesus. Então aqui Jesus está para derramar chuva serôdia sobre esse povo. E aí ele vai fazer o chamado para eles. Agora eu só quero falar um detalhe, para poder, eu não sei, talvez até agora ninguém observou, mas mesmo assim eu quero falar porque talvez depois alguém pode observar. Em vários momentos nós vamos ver que Israel foi chamado a sair de Babilônia. E Deus usa o termo, sai dela, povo meu. Mas nós sabemos que quem vai sair de Babilônia são os gentios, e não o povo de Deus que já está fora de Babilônia. Então simplesmente, isso acontece por quê? Por que isso acontece? Porque Israel, nesses momentos, se torna um tipo dos gentios. Assim como Jesus é um tipo de Israel, etc. Então Israel é um tipo de Jesus, é um tipo dos gentios. Por isso que nós aplicamos os versos de Israel saindo de Babilônia, literal, como os gentios que vão sair de Babilônia no final, Apocalipse 18. 1, né? Sai dela, povo meu. 18:4. Assim como Israel saiu de Babilônia. Exatamente. Sai de Babilônia, povo meu. Mas agora como se harmoniza isso? Porque Deus tem um Israel espiritual. Esse verso é bom porque mostra a visão da totalidade do povo de Deus. Ok, vamos avançando. Versículo 2. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. A palavra cativa é importante, porque eles estavam cativos onde? Ou estariam cativos onde? Em Babilônia. Ok, verso 3, agora vamos nos demorar no verso 3 e 4. Pode ir. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Resgatados de onde? Da escravidão. Do cativeiro babilônico. Isaías 54, verso 7. Ó. Nós vamos ver ainda. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei novamente. Então, por um breve momento, Israel foi deixado onde? Em Babilônia. Esse breve momento de Deus seriam quantos anos? 70, né? Então olha como Deus vê o tempo. Por um breve momento, 70 anos te deixei, mas depois te recolherei.
E o versículo 4? Pois assim diz o Senhor Deus, o meu povo desceu no princípio ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. Ok, nós vamos agora nos demorar no verso 4, porque agora nós vamos começar a fazer algumas conexões aqui. O sair do Egito para Israel foi um tipo do sair de Babilônia para Israel no futuro. Ó, o capítulo 52, verso 11 diz, ó, retirai-vos, retirai-vos, saí do meio dela, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Retirai-vos, retirai-vos de onde? De Babilônia. De Babilônia. E que Babilônia sai de nós. Que Babilônia sai de nós, porque eles deveriam fazer o quê? Se purificar. E quem deveria se purificar? Olha que maravilha aqui, ó. Os que levam os vasos do Senhor. E exclusivamente quem levava os vasos do Senhor? Os levitas. Os levitas, os líderes, né? Tinha dentro dos levitas um grupo que se chamava... Gibeonitas, tinha gersonitas. coatitas e meraritas. Ah, sim. Ou não, todos os levitas podiam, desde que seja levita. É porque Números 3 separa, né? Os coatitas, que inclusive Coré era da tribo de Coate, eram guardadores do imobiliário, inclusive da arca. Os gersonitas e os meraritas, uns responsáveis pela cortina e os outros pela estrutura física do templo. Mas todos podiam levar os utensílios. Os utensílios... Só alguns. Os vasos eram os coatitas. Então aqui no caso se faz referência aos levitas e mais especificamente aos coatitas, que guardavam os utensílios do templo. São os 3 filhos de Levi, né? Coate, Gerson e Meraritas. Ok, então Israel deveria sair de Babilônia. Nós vamos então avançar nessa ideia agora. Capítulo 52, 4, porque assim diz o Senhor, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar. Então, aqui foi conectada a experiência de Israel no passado, indo para o Egito e de lá foram resgatados com a libertação do povo de Deus no futuro, no ano 535. Olha, por que é importante a gente notar esses detalhes? E por que é importante ler o livro 7 vezes antes de pensar alguma coisa? E depois ler cada capítulo 7 vezes também. Trabalhoso, mas vale a pena, melhor que ler jornal. É porque, para a gente identificar os versos e saber por que Deus está fazendo essas conexões. Por que Deus, ao falar para Israel, sai de Babilônia, ele indica o meu povo que desceu para o Egito, dali foi resgatado. Por que Deus faz essas conexões? Será que não são verdades maravilhosas para a compreensão das Escrituras, que tem esses pontos um pouco mais velados, um pouco mais ocultos, no entanto presente? Ok, então... A mesma coisa que Deus faz, puxando a história de séculos antes, nós estamos fazendo puxando as 2 histórias de séculos antes. Exatamente, agora, né? Exatamente. Ok, então vamos avançar para o sai dela, povo meu, tá? São conceitos tão repetitivos, né? Vamos lá para Isaías, vamos ter Então nós vamos agora avaliar 52, 4 e 52, 11, que é o retirai-vos. Vamos começar por Isaías. São tantos os versos que a gente poderia começar, né? Mas olha, Isaías 40 e a proposta de Isaías 41 em diante, a irmã White no Testemunhos para Ministros, na página 480, diz que esses capítulos, até o capítulo 47, 48, deveria ser estudado. Já leram esse texto? Já, né? Certamente já, né? Testemunhos para Ministros. 480. Diz que esses capítulos deveriam ser estudados, são de importante relevância para nós hoje. Ah, sim. Então deixa eu ler aqui. Do capítulo 41 ao capítulo 45 de Isaías, revela Deus plenamente seu propósito para com seu povo. E esses capítulos devem ser estudados com oração. Deus não ensina aqui a seu povo que se desvie de sua sabedoria e procure o homem finito para obter sabedoria. Lembre-te dessas coisas, ó Jacó e ó Israel, declara ele. Porquanto és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti, desfaça as tuas transgressões e assim por diante. PM 480.1. Capítulo 42, vamos avançar.
Vamos ver vários versículos nos capítulos anteriores para entendermos bem lá na frente. O capítulo 42, verso 1, vai falar sobre a obra de Jesus. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça a quem? Os gentios. Aos gentios. Verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos e os presos retirarem da prisão. Esses versos aqui são uma referência a Jesus, da mesma maneira que em Isaías 49, verso 6. 49, primeiro verso 2, ó. E fez a minha boca como uma espada aguda. A boca de quem? Jesus, desejado de todas as nações, 678 vai dizer isso, que aqui representa Jesus. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornares a trazer os perversos de Israel, os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Eu quero lançar um pensamento para vocês aqui. As histórias da Bíblia, assim como diz no livro Educação, foram deixadas para servirem como instrução e inspiração. Dois elementos principais, instrução e inspiração. Nós estamos falando aqui do contexto de Isaías 52, como vimos, verso 4 e verso 11, que é sai dela, povo meu, mas antes do sai dela, povo meu, tem que haver o quê? Purificação, mas entre purificação e sai dela, povo meu, tem que haver o quê? Chuva serôdia. Então sai dela, povo meu, que é o resultado do derramamento da chuva serôdia, e o derramamento da chuva serôdia é o resultado da purificação da igreja, ok? Então a igreja... Purificação, derramamento sobre serôdia. E o autoclamor. Exatamente. Ok. Então nós estamos falando, sai dela, povo meu. Olha, Isaías 48, verso 20 diz, sai de Babilônia, fugi de dentre os caldeus. Nós estamos falando de autoclamor. Isaías 47, verso 1, desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão. Já não há trono, ó filha dos caldeus, etc. Então, à medida que os fiéis saem de Babilônia, a mensagem caiu Babilônia, vai estar sendo proclamada, ok? Caldeus era o nome genérico que inclui Babilônia e Assíria e tudo que é aquilo, né? Aquela região do Oriente. Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia. Então, veja bem, por que dentro desse contexto, Isaías 49, verso 6, cita a obra de Jesus em abrir os olhos dos gentios, ser luz para os gentios, ok? Talvez poderíamos entender, era a obra do Messias. Mas agora, o que eu quero propor é, por que Paulo aplica esse verso a si? Olhem comigo. Agora olhem comigo, então, Atos, que é o que eu quero propor para vocês. Atos 13. O verso 46 diz, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, se referindo ao verso 45, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mistério que a vós quem? Os judeus. Vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos de vida eterna, eis que nos voltamos então para os gentios. Muitos dos judeus foram alcançados? Foram. E olha o que Ellen White também fala no livro Grande Conflito 568. Existia notável semelhança entre a igreja de Roma e a igreja judaica, ao tempo do primeiro advento de Cristo. Então a igreja judaica tinha se tornado também semelhante à igreja de Roma. Apostasia, pecado, é o que vai seguir dizendo. Então eles rejeitaram a mensagem e Paulo agora diz, vou partir para os gentios. E no momento em que ele parte para os gentios, olha o verso 47, o que diz, porque o Senhor assim mandou, eu te pus por luz dos gentios, a fim de que sejas para
a salvação até os confins da terra. Então aqui o que Isaías disse, que era uma profecia messiânica, Paulo aplicou a ele mesmo. Por quê? Todos entenderam a pergunta? Pode repetir? Por que que Paulo aplicou a ele, quando os judeus rejeitaram as mensagens, um texto que era messiânico? Porque da mesma forma que os judeus rejeitaram a Cristo, eles agora rejeitavam a mensagem de Paulo. Isso. Os cristãos estão nas pegadas de Cristo. Exatamente. E quanto mais de perto, mais vão se identificar com os passos de Cristo. Jesus disse assim... Então, Paulo estava, num contexto, Paulo estava passando pelo mesmo processo que Cristo passou. Cristo foi rejeitado. Okay? Essa era a mensagem messiânica. Para ele também foi, a mensagem foi. E como Paulo era um representante de Cristo, ele entendia que, na verdade, ele estava continuando a obra de Cristo. Ou seja, não era ele que estava fazendo aquilo. Cristo em nós. Era Cristo que estava fazendo através dele. E Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. como eu sou de Cristo. Jesus, na parte final do ministério, ele se voltou para quem? Para os gentios. Se lembra da parábola da vinha? Que Ellen White fala que as hastias que alçaram-se após o muro era a mensagem de Cristo indo aos gentios. Então, na verdade, Paulo é um tipo de Cristo. Na plenitude, Paulo é um tipo de Cristo, biblicamente falando. Tanto que uma profecia messiânica que se cumpriu plenamente em Cristo, Paulo reivindicou para si essa mesma profecia. Mesmo que Paulo vivesse depois de Cristo, Exatamente. ele era uma sombra. Ele era uma sombra. Ele era, então, um tipo pleno de Cristo, o apóstolo Paulo. Ele queria completar o sofrimento de Cristo nele. Tanto que ele fala, eu carrego em meu corpo as marcas. E já estou crucificado. Estou crucificado. Já estou crucificado. Agora, outro detalhe que eu queria salientar depois de ter dito isso é que, então, Paulo estava indo aos gentios, dentro de um contexto em Isaías de alto clamor. Então, eu quero agora que vocês tentem me acompanhar nesse raciocínio. Por que eu posso dizer que o que Paulo fez entre os gentios foi um alto clamor? Por quê? Porque o livro de Isaías me dá base para isso. Para dizer que a obra de Paulo entre os gentios foi um tipo do alto clamor naqueles dias. Agora, então nós podemos entender que a obra que Paulo fez é um tipo também da obra que nós precisamos fazer. Mas era um alto clamor de expansão do Evangelho. Nós precisamos fazer um alto clamor de finalização do Evangelho. Concluir, um concluir na obra. De conclusão. É um fechando a obra do outro, né? Exato. Ok, voltem a Isaías. Todos estão lá? 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Pergunto para vocês. Esse verso nós usamos muito, inclusive eu uso muito para falar sobre a reivindicação do caráter de Deus. Mas eles deveriam ser testemunhas onde? Contextualmente falando. Quem? Israel. Em toda a Judéia, Samaria, os confins da terra, o mundo, né? Também, mas contextualmente falando aqui em Isaías 40, 43, que nós estamos vendo, eles deveriam ser testemunha onde? Entre eles mesmos. Também, mas contextualmente falando onde? Babilônia? Babilônia. Olha o verso 14. Porque assim diz o Senhor, vosso Deus, Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós vos enviarei a Babilônia. Então eles deveriam ser testemunhas de Deus onde? Onde eles estavam? Em Babilônia, no Mas cativeiro. eles já estavam no cativeiro aqui? Não, ainda Onde eles iriam. estariam, né? Na época do tempo que eles estivessem. E a todos fiz descer como fugitivos os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Ok, então eles deveriam ser testemunhas. A gente poderia entender, então, que talvez na mente de Deus, levar os israelitas para a Babilônia, que para eles seria um problema, no sentido de estar tirando a gente da nossa terra, para Deus era uma oportunidade de levar o evangelho aos babilônios. Sim, Deus queria evangelizar Babilônia. Exato. E até nós sabemos por Ellen White, diversos da Bíblia, que o plano de Deus era evangelizar, mas não da maneira que foi. Eles poderiam ter ido com dignidade. Na verdade, aqui um pouco antes nós vemos essa oportunidade de ser rejeitada. No capítulo 39 de Isaías. O capítulo 39 poderia ser colocado a oportunidade do século rejeitada. Porque Deus enviou os babilônicos até Jerusalém para que fosse evangelizado por Ezequias.
mas ele começou a mostrar mais as benfeitorias e conquista Mostrou a estrutura do que o Evangelho. do que a palavra de Deus. Então, Deus falou, olha, já que eles vieram aqui, vocês não quiseram fazer bem feito o trabalho, Vou levar vocês lá. vou levar vocês para lá. Paralelo à oportunidade do século que foram os evangélicos Exatamente. perguntarem os adventistas como é que é. Exatamente, é um paralelo ali. E sempre, na verdade, são as consequências da nossa desobediência ou da nossa obediência além daquilo que Deus nos pede. Traz para nós aí as consequências e que fatalmente nós vamos ter que colher, não tem como não colher. Né? Exatamente. Ok, então nós vamos avançar na linha de raciocínio. Sai dela, retirai dela. Capítulo 48, verso 20. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai com voz de júbilo. Ó, anunciai, tudo isso aqui. 48, 20. 48, 20. Anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso e levai-o até o fim da terra. Dizei o Senhor, remiu a seu servo Jacó. O que é que está acontecendo no verso 20? O que é que está acontecendo no verso 20? Duas coisas. Alto clamor e o sai dela, povo meu. Ó, e anunciai com voz de júbilo. Então, o alto clamor vai ser dado como? Com júbilo. Com júbilo, não vai ser uma coisa melancólica ou triste. Fazei ouvir isto, isso o quê? O alto clamor. O alto clamor ou o júbilo, e levai-o até os confins da terra. E o que é que deve ser dito até os confins da terra? O Senhor remiu a seu servo Jacó. Isso é alto clamor. Uau, aqui está o conteúdo do alto clamor, então, também, em parte, né? Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. E esse povo vai ser assediado pelas pessoas que estão fora. Um povo que está preparado para isso. Avancem Mas comigo. que está dormindo. Mas que está dormindo. E a Por isso que mensagem- o chamado é desperta. Né? Desperta, E a desperta. mensagem continua. É. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Agora já conecta a caminhada final, desde o alto clamor até o final, a experiência dos 40 anos. Está vendo? Ah, Fez-lhes correr água da rocha. A vossa água será? Fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não vão ter paz. Então olha que maravilha. Enquanto os santos vão estar com júbilo, gozo, tendo ali o seu alimento, tendo felicidade e paz, embora tribulação, os ímpios não vão ter paz. é como a terceira mensagem angélica que traça a linha entre os que adoram a besta, sua imagem, e os que guardam os mandamentos de Deus. A terra vai estar seca, porque eles estão passando por um deserto. Mas o povo vai estar com água. Ou seja, o povo de Deus passando por esse deserto vai estar abastecido pela chuva serôdia. Mas os perversos não terão. Por isso eles não terão paz, porque não haverá água para eles mais no deserto. Exatamente. Olha, então você que vai para o campo e talvez não tenha muita água, é uma esperança, né? Ó, e continuando na mesma tônica do verso 22, ó, ou 49, verso 1. Olha que lindo. Ouve-me, ó ilhas, e escutai vós, povos de longe. A mensagem está indo para longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção ao meu nome. Ao nome de quem? De Jesus. E fez minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo. Quem é meu servo aqui? Jesus, né? És Israel. Então aqui, Deus está chamando Jesus de quê? De Israel. Só que no contexto, Israel é quem? Jesus. A igreja. Então nós temos uma igreja que refletiu o caráter de quem? Jesus. E por isso que puderam dar o alto clamor. Aquele por quem hei de ser Glorificado. em Jesus, que foi reproduzido na igreja. Então, uma igreja que reproduziu o caráter de Cristo Deus aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo. na sua igreja. Somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na igreja, ele poderá chamá-los como seus. Então, esse verso 1 e 2 aqui, que é uma profecia messiânica, uma indicação messiânica, no verso 3 une. Fala que, na verdade, esse personagem messiânico vai ser reproduzido pela igreja. Eu poderia dizer, ver se faz sentido. Eu poderia dizer que a reprodução do caráter de Cristo em nós significa que em nós haveremos de ter um amor tão profundo pelas almas perdidas
que nós choraremos, clamaremos, sofreremos por cada alma que se perde. Porque era isso que Cristo sentia pelo pecado. Sim, a mesma revelação. Como a gente viu ontem em Isaías, né? Que aqueles que iriam ter gozo, aqueles que plantearam por Jerusalém. Suspiram e gemem. Suspira e geme. Ok, então vamos avançando. No Sai dela, povo meu. Vamos ver que Jeremias está intimamente conectado a Isaías. Vamos a Jeremias, capítulo 40. Perdão, capítulo 50. Jeremias 50. Jeremias 50 e 51, assim como Isaías 47 e 48, fala sobre a queda literal de Babilônia, mas também tem uma aplicação à queda de Babilônia espiritual. Jeremias 50. E Isaías 21 e Isaías 13 também fala sobre a queda de Babilônia. Ó, o capítulo 50, verso 8. Ó. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Ó, o verso 4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá. Quem? Os filhos de Israel e os filhos de Judá. Nós temos aqui novamente uma união. Nós vamos ver outro verso que vai deixar essa mesma ideia. Juntamente andando e chorando, virão buscar ao Senhor seu Deus. Juntamente. É o mesmo pensamento de antes. Né? E com o coração quebrantado. Vão vir andando e chorando. Pelo caminho de Sião perguntarão. Para ali voltarão os seus rostos, dizendo: vinde e unamo-nos ao Senhor numa aliança eterna, que nunca mais será esquecida. Amém. Olha, então a harmonização depois do alto clamor. 54 e 5. A plena harmonização. Nós vamos ver mais versos como esse. Então não somos contra a harmonização, mas depois do alto clamor. Depois da chuva serôdia. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Então, quem que fez o povo errar? Segundo o texto. Os seus pastores o fizeram errar. Por isso que diz, fugir de Babilônia. Capítulo... Mas os pastores de Babilônia? Não, aqui é os pastores de Judá e Israel. Tá. Olha o capítulo 50... Capítulo 51 de Jeremias. 51, verso 6, ó. Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Não, por que os gentios têm que sair de Babilônia? Porque é o tempo da vingança. Se eles não saem, eles vão ser destruídos. Sem mistura. A vingança sem mistura. E por que a vingança vem contra a Babilônia? Verso 7, ó. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Então Deus tinha propósitos novos para a Babilônia? Sim. Tinha. O qual embriagava toda a terra. Imagina, Deus deu um copo de ouro para eles, em vez de eles... Esse copo de ouro está paralelo à árvore frondosa. Matar a sede. A árvore frondosa não deveria proteção, alimentação e tudo mais para os povos? Lembra de Daniel 4? Só que ele reivindicou para si a glória. O copo de ouro é a mesma coisa. Só que fizeram o que com esse copo? Do seu vinho beberam as nações, por isso que elas ficaram loucas. Então, por que as nações estão loucas, enlouquecidas? Porque beberam o vinho de Babilônia. Um paralelo direto com o Apocalipse 17, né? Exatamente. E 18, fantástico. Exatamente, Apocalipse 17 e 18. Tem a pedra que é atirada. Num momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? E pensar que Babilônia, essa Babilônia espiritual que está aqui colocando, era a Babilônia que se tornou Babilônia a partir da igreja que saiu das mãos de Cristo pura. E ela se corrompe no mundo. Por isso que ela começa como uma taça de ouro na mão de Deus. Com suco de uva puro. Com suco de uva puro e termina nessa igreja corrompida que embebedou todas as nações com o vinho da sua prostituição. Verdade. Agora qual era o plano de Deus para a Babilônia? Verso 9, Jeremias 51, 9. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Olha, o fio vermelho aqui, né? A intenção amorosa de Deus. Exatamente. Deixai-a, vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu,
e se elevou até as mais altas nuvens. Apocalipse 18, 5. Suas Babilônia, os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. Mais uma vez a ordem para sair dela, né? Deixai-a. Deixai-a, mais uma vez. Bater a poeira. E o verso 45 repete a mesma ideia. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada uma sua alma do ardor da ira do Senhor. Novamente é feito o convite, que deveria sair de A Babilônia. gente pode ler todo esse capítulo, né? Vai ter muitos elementos. Muita coisa. Ó, o verso 48. Ó, o 47 antes. Ó. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela, e os céus e a terra, com todo quanto neles há, jubilarão. Lembra da palavra lá que a gente já leu? Que o alto clamor deveria ser um júbilo. Jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virá os destruidores, De novo do norte. diz o Senhor. Ou Novamente. seja, Babilônia já é o reino do norte, mas a destruição de Babilônia é Deus, não é os príncipes que vêm do lado do leste, do oriente e do norte. Ciro? Não, lá em Apocalipse não fala que vai preparar o caminho Para os reis do Oriente. Ah, tá. Mas em outro lugar, Deus é o rei do norte, Deus mora no norte, né? Sim, Deus, aqui é uma referência a Deus. Porque Deus vem do norte. Walter Bates fala isso muito claramente. E Isaías 40, e Salmo 48, 2 também Exato. diz. Deus vem do Formoso de esse sítio. Daniel capítulo 11 vai falar isso, que rumores vindo do norte, rumores vindo do oriente, vai fazer com que eles entrem em desespero. Então isso corrobora. Porque Babilônia assume o lugar de Deus, quer ter arrogância de estar no lugar de Deus, que é o norte. Satanás sempre quis estar no lugar de Deus, ocupando o norte. Só que o norte virá destruir o norte. Por isso que aos lados do norte estabelecerei o meu trono. E Salmo 48 diz: Formoso de sítio, alegria de toda a terra, é o monte Sião, aos lados do norte, a cidade do grande Deus. E aqui o capítulo 51, verso 63. Vamos fazer só uma conexão com Apocalipse, mas aqui, ó, tudo poderia fazer conexão com Apocalipse. 51, 63. E será que, Jeremias disse para Baruque, acabando tu de ler este livro, ata-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do rio Eufrates. Uau. E Apocalipse 18, só uma conexão vamos fazer, poderíamos fazer muitas, mas Riqueza, né? Apocalipse 18, verso 21. Antes do verso 20. Alegra-te sobre ela, júbilo sobre ela. Estamos conectados? 18, verso 20. Antes, no verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Por que sai dela? Porque o verso 1 diz: depois dessas coisas viu descer do céu um anjo que tinha grande glória. Então, alto clamor: sai dela, povo meu. E esta mensagem é dada como? Com alegria. E o céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a sua causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, não será mais achada. Isaías aqui do lado, já coloca até Jeremias aqui do lado. Interessante quando você coloca a questão do anjo do Apocalipse 18, você vai ver que a mesma mensagem do Apocalipse 18 é a mesma mensagem do Apocalipse 14 do segundo anjo. A mensagem do segundo é a mesma mensagem do quarto. Então, é a mesma mensagem. Só que aí você vai perceber uma coisa. No caso de Apocalipse 14, você vai ter um anjo clamando em grande voz. O primeiro. O terceiro clama em grande voz, o segundo não. O segundo não tem grande voz. Por isso que tem que ser Então, por repetido. isso que tem que vir o quarto anjo, se unir ao segundo para que a voz aumente, para que então a mensagem final seja dada. E quando caiu Babilônia? Quando veio Ciro, e Ciro é o tipo de Jesus. Na volta de Jesus cai Babilônia. Exatamente. Vamos lá, Isaías 52, né? 52, verso 5. Meu amigo vai me ajudar na Vamos lá. leitura. E agora que tenho eu aqui, diz o Senhor, pois que o meu povo é tirado por nada, os seus dominadores os fazem uivar, diz o Senhor, e o meu nome incessantemente o dia todo é blasfemado. O nome de Deus era blasfemado. A irmã White, comentando esse versículo, 52, verso 5. Isso. no Profetas e Reis 352, ela diz o seguinte. Profetas e Reis 352, ela diz assim: dada a fraqueza e apostasia de Israel e Judá,
o nome de Deus não mais era temido entre as nações, mas havia se tornado um assunto de contínuo descrédito por causa dos pecados de Israel. Aqui nesse momento, é claro que era uma profecia, então eles não tinham ido para a Babilônia ainda. Então o fato de eles terem ido para a Babilônia era Deus tentando curá-los. E a página 281, que na verdade está comentando eventos muito anteriores, olha o que é dito aqui, na página 281. A iniquidade em Israel durante o último meio século, antes do cativeiro assírio, era comparável à iniquidade dos dias de Noé e de qualquer outro século em que os homens tenham rejeitado a Deus e se entregado inteiramente à prática do mal. Pecado contra o Espírito Santo. Então, nesse momento que nós estamos lendo aqui, Israel estava passando por um período de profundíssima apostasia. Por isso que tem tanta profecia messiânica. Aí eu tenho que me perguntar, o que é que desperta o pecador? É eu ler Apocalipse 16 para ele e ler sobre as pragas? Não, o que desperta o pecador é Cristo e este crucificado. Foi a mensagem da cruz de Cristo que começou a despertar Israel, não mensagem de juízo. Olha o capítulo 51 ainda de Isaías, nesse contexto, trazendo essa informação, Deus chama, ouvi-me vós, dentro do povo, tem uma classe dentro desse povo, ouvi-me vós os que seguis a justiça. Embora estivéssemos em plena apostasia, ainda tinha um povo remanescente ali dentro, que de certa forma ouvia a voz do Senhor. E quem era esse povo? Olhai para onde? Para a rocha de onde sois cortados. Ou seja, estavam em Cristo. Embora nesse meio, né? Uhum. Então esses são os sinceros que Deus chama de fato. Então Exatamente. é o amor de Cristo que nos conduz ao Nos arrependimento. constrange. Romanos 2,4, né? Já que ele falou em Romanos, vamos em Romanos então 2. Porque aqui diz que o nome de Deus era blasfemado. Aí eu pergunto, blasfemado onde? Em Babilônia. Em Babilônia Não, mas e em todo... então os gentios de uma É forma isso, geral. na verdade essa é a palavra. Que Paulo acrescenta essa palavra quando ele repete aquele versículo. Romanos 2, verso... vamos lá em Romanos 2. Todo esse capítulo é tão maravilhoso, esse pedacinho, né? Verso 17. Vamos ler do 17 para ter o contexto. 2,17, pode ir. Vê, tu és chamado judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E conheces a sua vontade e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído na lei. E estás persuadido de que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas. Quem são os guias? Os judeus, E quem são os cegos? os gentios. Quem é a luz? E quem seriam as trevas? Os gentios. É um trocadilho de palavras, né? Só que interessante que dentro do contexto é isso que é interessante entender. Por que Deus ainda insiste em falar que eles eram a luz, sendo que eles estavam vivendo numa profunda apostasia? Nós vamos ver alguns versos interessantes daqui a pouco. Mas olha lá, o próximo. Verso 20. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma de conhecimento e da verdade. Ok, quem é o instrutor? Os judeus, E quem é o nécio? os gentios. Mestre, Israel, crianças. os gentios. É Tá. o paralelismo, né? Verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ou seja, você ensina e não faz? Esse é o problema do ai, né? Da hipocrisia. Tu que pregas e que não deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deves cometer adultério, adulteras? Tu que abandonas os ídolos, comete sacrilégio? Abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? E agora o verso que eu queria enfatizar. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, é onde que Deus era blasfemado? Entre os gentios. Porque os judeus viviam aquilo que não pregavam. Era um mau testemunho. Em outras palavras, eles viviam comendo coisas imundas, mas quando um gentil chegava, eles falavam o quê? Não como. Não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que você. Eu acho que essa é a pior condição que um homem pode chegar. A condição de ter justiça própria. E olha que interessante, o Severino está falando aqui, e Paulo ainda em Romanos 10, completando esse raciocínio, porque ele vai descrevendo para daí acabar de encerrar o assunto. Verso 10 ele fala, irmãos, 10:1,
10, verso 1 de Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com o quê? Com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer o quê? A sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha que interessante, a justiça própria, portanto, não é você guardar o sábado, porque Deus pede para que você guarde o sábado. A justiça própria é quando você pega um trecho da lei e fala, esse eu guardo, esse eu não guardo. Isso aqui eu preciso fazer, isso aqui eu não. Isso é trapo de imundícia. É quando você define para Deus o que você vai fazer. E os judeus exatamente faziam isso, e de modo até pior, né? Para esses judeus, para quem Paulo está escrevendo aqui, alguns deles crucificaram a Cristo. Então veja, nós temos gente que crucificou a Cristo, nós temos gente que mataram os profetas, mataram Estevão, mas eles tinham tanta certeza de que eles eram o povo de Deus escolhido, e isso talvez fazia com que eles pensassem assim, não importa o que façamos, nós somos o povo de Deus. Deus escolheu e pronto. Verso 6. Isaías 52. 52, 6. Portanto é o quê? Nós vamos partir para uma conclusão. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Então Deus vai conhecer o povo de Deus, o povo verdadeiro. Nós já sabemos que no verso 9 vai dizer que é o povo, a Jerusalém remida, o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. E aí, o verso 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Talvez você está preocupado, mas eu não sou como Abraão, eu não saberia, eu não escuto a voz de Deus tanto assim. Mas aqui a palavra de consolo é, naquele dia saberá. Naquele dia. A chuva serôdia vai nos aproximar bastante de Deus. Exatamente. Ok, agora vamos conectar o versículo 7, então, aos eventos finais também. O verso 7 fala sobre a pregação do Evangelho. E aqui tem uma parte que diz, na parte inicial, que anuncia as boas novas. Segundo Paulo, o que são boas novas? O poder de Deus para a salvação. Olhem lá, Romanos 10, vamos conectar aos eventos finais, esse versículo aqui. E nós vamos ver que, na verdade, é aqui, quando diz, portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia aqui seria alto clamor, derramamento da chuva serôdia. Capítulo 52, verso 10 diz, o Senhor desnudou o seu santo braço. Esse desnudar ou expor o braço é o quê? É a clara demonstração de que há salvação, é alto clamor. É a mão estendida. Isso. O Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, alto clamor. Ok, então vamos conectar esses versinhos ao alto clamor. Romanos 10. Quer dizer que se ainda tem braço estendido, a porta da graça não se fecha. E ali não é só, além de ser o braço estendido, é um braço desnudado que vai comunicar poder. Potencializando ainda mais. Romanos 10, todos estão lá? Romanos 10, verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, Paulo substitui a palavra aqui de boas novas para evangelho. Então, o evangelho é boas novas. Ok, vamos a Romanos 1. Vamos estar conectando, então, porque Romanos 1 repete o mesmo versículo. Romanos 1, verso 16. Então, lá em Isaías 52 diz, aquele que anuncia as boas novas tem os pés formosos. Romanos 10, 15 diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O que é o Evangelho? O poder de Deus para salvar. Verso 16, 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do gentio. Primeiro do judeu, agora a gente já entende melhor por que é primeiro do judeu, né? Por que é primeiro do judeu? Porque se o adventista, que é o judeu, não recebe chuva serôdia, o gentil não recebe. Então, primeiro do judeu. Agora, por que eu posso declarar isso para o tempo do fim?
eu tenho que conectar com eventos finais. Agora olha o verso 18. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus. A ira de Deus contra o quê? Toda impiedade e justiça de homens. Contra o pecado, contra toda a iniquidade. O verso 5, Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação dos juízos de Deus. Então estamos falando aqui do derramamento das pragas. E no contexto do derramamento das pragas tem o verso 17 que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A mensagem da justiça pela fé. Que os judeus não De aceitaram. fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando é apresentado esse versículo aqui, mas o justo viverá pela fé, ele está sendo apresentado aqui em Romanos em um contexto de eventos finais, ok? Deixa eu só fechar o raciocínio. De eventos finais. Deixem aberto aqui em Romanos ainda e olhem comigo Hebreus. Hebreus, nós estamos conectando esses versos aos eventos finais, tá? Hebreus capítulo 10, todos estão lá? Amém. Hebreus 10, verso 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma nele não tem prazer. Então nós estamos falando aqui também de tempo do fim. Por quê? Porque nós, quando vamos ao capítulo 13 de Hebreus, o verso 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas vamos partir para a cidade futura. Qual é essa passagem? 13. Ok? 13. Então aqui nós estamos falando da destruição de Jerusalém no ano 70, que é um tipo da destruição do tempo do fim. E nesse período em que Jerusalém seria destruída, Hebreus 10, 38 diz que o justo viveria pela fé. E sabemos que a destruição de Jerusalém, é fácil provar isso pela Bíblia, é um exemplo da destruição do tempo do fim. Ok? Mas se nós formos à origem desse versículo, a Abacuque 2, olhem comigo Abacuque 2, nós vamos ver que Abacuque também faz essa conexão. Pela primeira vez é usada essa expressão. Ou seja, então, no tempo do fim agora, temos que viver pela fé. Exatamente. Até o sustento físico, né, também. Abacuque 2, todos estão lá? Amém. Nós estamos aqui justamente falando dos eventos finais. Olha o capítulo 2, verso 20. Abacuque 2, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda terra. Então nós estamos ainda num período em que a terra, em que Jesus ainda está no santuário. Agora olha o verso 14. Porque a terra fará o quê? Se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, se Jesus ainda está no santuário, alto clamor acontecendo, dentro desse contexto, o verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Pela fé. E aí tem, por exemplo, o verso 15. Ai daquele que der de beber a seu companheiro. Aí já se conecta com a Babilônia. O que a Babilônia fazia com o povo? Embriagava. Ai de ti que adiciona a bebida ao teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. E se nós olharmos aqui dentro do contexto do capítulo 1, na verdade, vai estar falando dos juízos de Babilônia contra Jerusalém. E de onde vem esse poder para se viver pela fé nesse período? Capítulo 3, verso 2. Pode ler o verso 2 para mim. 3:2. Abacuque 3:2. Eu ouvi, Senhor, a tua fala e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. E na ira, lembra-te da misericórdia. E verifica. Agora o verso 3. Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Alto clamor. E o verso 4. O resplendor se fez como a luz. Raios brilhantes saíram de sua mão, da mão de Jesus. E ali estava o esconderijo de sua força. Então, onde está o esconderijo da força e do poder de Cristo? Na mão. E o que tem na mão de Cristo?
as feridas. A mensagem de justiça pela fé. Romanos 1. Então, Romanos 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho, está dentro do contexto do verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todo pecado. Apocalipse 15, verso 1. Você ia falar, né? Sim, eu queria fazer um comentário. Romanos 2,5, você leu ali anteriormente, quando fala sobre, Paulo escreve, mas segundo a tua pureza do teu coração, impenitente, entesouras para ti mesmo ira. Aqui entendo que, o que Deus está dizendo aqui? O pecador impenitente, muitas vezes Deus dá a ele vida longa. Ele pensa assim, estou vivendo muito. Só que Deus já o está punindo e ele nem sabe. Porque à medida que ele vive mais, ele peca mais. E por pecar mais, ele tem mais contas a acertar. Então, aumenta a esse dívida. É o sentido do entesourar. Ele já não quer saber de Deus. Então, dê vida longa. E às vezes a gente pergunta assim, por que esse indivíduo vive tanto tempo? Ele já está pagando e nem imagina. Ele nem sonha que ele já está pagando. A dívida está aumentando. A dívida só está aumentando. Deus está deixando ele viver para aumentar a dívida dele. E isso dá uma ideia de que Deus é muito amor, mas ele é muito juízo também. Essa pessoa ainda pode ter salvação no último momento. Não, sempre haverá oportunidade. Sempre haverá. Mas aqui está falando especificamente no contexto de gente que está cometendo assim, pecados inomináveis. Inomináveis. Ele inomina certas coisas que não dá nem para falar. Dentro do povo. Às vezes Deus deixa entesourar para ser mais juízo no final. Já está sendo julgado agora. Voltem em Isaías 52, então. Isaías 52, verso 7. Quão formosos são os pés sobre os montes dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz em Sião, teu Deus reina. Então, se for para vocês agora provar que esse versículo 7 é autoclamor, vocês vão conseguir? Então, o versículo 7 é autoclamor acontecendo. E olha agora que coisa linda, né, esse verso. Ó, quão formosos são os pés dessas pessoas. Nós estamos falando aqui agora de uma igreja purificada, de um povo purificado. E eu sempre gosto desses versículos. Olha, quão formosos são sobre os montes os pés destes que estão anunciando o alto clamor. Que coisa linda. Você sabe, se você pensar que monte aqui pode significar reinos, igrejas. Enfim, quando você fala, olha como é que essas pessoas que proclamam o Evangelho, Deus as eleva numa posição incrível. E diz lá em Cantares, formosa como a lua, né, terrível como exército com bandeiras. E aí vem um ponto importante que eu acho que aqui, Severino, o teu Deus reina. Eles são formosos, não é porque eles são formosos. Eles são formosos por causa daquilo que eles anunciam. Ou seja, é o anunciar que Deus voltou a ter domínio, ou seja, Deus passou a ser o dono de novo do trono do coração, que faz com que os pés dele sejam formosos. É como os versos que a gente viu. Deus tomou a obra na mão. Exatamente. Porque até então, no começo de Isaías, a nossa leitura era que a igreja, o povo de Deus, estava publicando o quê? Os seus pecados, de maneira aberta, sem vergonha. Agora, nós já estamos no contexto de misericórdia, de levantamento da graça e despertamento. O que nós estamos anunciando e publicando? O Evangelho, a paz. Perceba o crescimento ao longo, né, do Evangelho. E outra coisa também, quão formosos são os pés. Os pés formosos, quem tem os pés formosos não sabe que tem os pés formosos. São formosos aos olhos de quem os vê. E um detalhe, formosos os pés do que traz, não é do que fala. Traz significa tem nele. Ele tem nele. Quão formosos são os pés do que tem nele? Tem nele 4 coisas. Tem boas novas, tem boas novas, que anuncia a paz, que traz consigo boas novas do bem. Agora ele fala, olha que interessante, agora ele fala. Porque para anunciar a salvação, e que diz que Deus reina, ele tem que trazer consigo boas novas, a paz e as boas novas do bem. Ou seja, ele tem Cristo nele, agora ele pode anunciar. Amém. Está habilitado, né? E o verso 8 diz, eis a voz dos teus atalaias. Então essa vai ser a mensagem dos atalaias, né? Às vezes a gente vê a figura do atalaia só aquele que traz mensagem de condenação, mas aqui está trazendo mensagem de esperança também. Eles quem? Os atalaias. Alçam a voz, juntamente Cantando. exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar.
Olha. Agora, aqui nós sabemos que o Sião voltar aqui é Jerusalém voltando de Babilônia. Agora, no sentido de uma aplicação para os nossos dias, é quando eles virem quem voltando? Os gentios. As pessoas do alto clamor. Os Vindo de gentios. fora. Eles verem os frutos dos seus trabalhos voltando. Né, Rafael? Que a alegria vai ser ver os gentios finalmente agora deu certo, estão vindo. Cumprimos a missão, né? Obrigado, Senhor, E quantas vezes por Deus respondeu rindo. hoje louvor, gratidão, cantar, Júbilo. É um momento de muita alegria, de muito contentamento. Aí a gente lembra da chuva temporânea, que os discípulos cantavam hosanas, né? E Deus vai estar esquentando nosso corpo nessa sauna em preparo para a crise final ainda. E por que não das se pragas, fala né? em divisão? Porque nós estamos completamente concentrados nessa missão. Quando nós focamos o alvo em Cristo, a gente esquece as pendências, a divisão que pode trazer. É a unidade. E talvez a gente possa começar a imaginar por que essas pessoas suportaram a prova. Vamos pensar do ponto de vista físico. Quanta serotonina essa alegria não vai estar produzindo no organismo? Pensa. O corpo vai falar. Encher o corpo de serotonina. E a serotonina ajuda você a suportar a dor. Amém. Suportar a prova. Entende? É o que Deus vai preparar você. Olha o psicólogo aqui, né? Fome. Desculpa o meu lado, né, gente? Vamos precisar de uma... Como é que Deus vai preparando a mente para estar apto? E A aí- alimentação adequada, Tudo. alegria no coração, gente. Aí, Aprendendo a se virar no A campo. fé que suporte fome, Silverino, né? Demora e cansaço. cansaço. Você tem Por isso que o se já justo estiver bem viverá pela alimentado, fé. O mundo vai estar um caos, não vai ter comida mais não. E nós vimos vários versículos. Nós vimos um versículo hoje que Israel e Judá estariam Juntos. juntos novamente. Israel e Judá estariam juntos. Ou seja, Isaías 11, né? Judá não vai ter mais inveja de Judá, não vai oprimir Efraim, Efraim não vai ter inveja de Judá. E juntos Judá e Efraim vão voltar de Babilônia, como os vimos lá. E ainda nessa tônica de unidade para poder dar o alto clamor, olhem o que está em Isaías 51, verso 10. Isaías 51, verso 10. 51, verso 9, ó. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Agora vamos interpretar. Ó braço do Senhor. Agora voltem a Isaías 52. O Senhor desnudou o seu braço. Então o que é o braço do Senhor desnudado? É o seu povo. Ó, capítulo 51, verso 9. Ó. Desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Então é o povo que é o poderoso braço do Senhor. Extensão de Deus. É um instrumento. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, e não é a Raabe prostituta, era uma cidade. O que feriu ao chacal, não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez o caminho no fundo do mar, para que passasse os remidos? Quem foram os remidos que passaram ali? Israel. E só tinha remido ali? Não, tinha egípcio também, não. Tinha gentil também. Tinha gentil. Então ali Israel e os gentios passaram junto pelo mar. Assim como quando o braço do Senhor for desnudado, quem vai passar pelo mar das tribulações finais? Os 144 mil. Os pessoas do alto clamor. Do alto Então clamor. essa tipologia vai se cumprir em miniatura e passar pelo mar vai significar então a salvação. A salvação. Como está Aí no acabou, capítulo 11. corta. Olha, como no capítulo 11 de Isaías. Ó. Isaías 11. O Senhor, 11:15. O Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito. Exato. E moverá sua mão contra o rio, e com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo em 7 braças. E haverá caminho plano para os remanescentes do seu povo que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel nos dias em que subiu do Egito. Como recurso, ou seja, Deus vai destruir o Então ateísmo. a tipologia pode se cumprir várias vezes. Já se cumpriu na saída do povo de Deus de Babilônia, na época de 1844 em seguida, e vai se repetir mais uma vez. Novamente. Ô Severino, esse 15 que seria, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Esse braço aqui seria quem? O braço do mar do Egito. Braço, se você for ver, está relacionado a poder. Braço está relacionado a poder. Sim, um povo. Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus vai desnudar o seu braço,
Quem é o poder de Deus na terra? É o povo de Deus. Seu povo. Se Deus vai desenvolver esse Mas braço, aqui fala o são os braço do agentes mar do Egito. Então, o Seria poder do Egito. O poder do Egito. os agentes do inimigo, que atuam como agentes do Isso foi a inimigo. destruição do povo do Egito no mar, isso? É. Ou seja, O que está falando, ó, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. ou seja, Faraó e os o soldados. poder dos povos, nações e línguas, que é águas, né? Uhum. Do Egito. Dos Os inimigos. agentes do Egito no meio das nações, esses serão, Deus vai tirar o poder deles, a força deles, Deus vai o domínio deles. puxar o tapete. Deus vai puxar o tapete deles. É isso que Deus está dizendo. Vinícius. Você falou sobre o contexto aí, dizendo que seria então a mensagem messiânica que traz esse despertamento, né, para a mudança. Mas quando a gente olha pela metodologia de Deus para que ele possa, de uma certa maneira, abrir o coração e os ouvidos para que as pessoas ouçam a mensagem, geralmente é num contexto de crise, de sofrimento, de julgo, né? A gente vê isso na história do passado, geralmente o povo entrava em apostasia, vem a mensagem messiânica de despertamento para que eles voltassem, mas geralmente teria que vir um julgo, uma crise, para que, de certa maneira, amolecesse os corações, né? Então, a gente, assim, não sei se seria válido a gente aplicar isso para o momento do autoclamor. Vai vir uma mensagem, um despertamento, uma mensagem messiânica para alcançar os corações, mas pode ser que Deus use essa metodologia para amolecer os corações. Então, a gente não pode esperar um momento de calmaria, e sim um momento, certamente, de crise, de abalos, etc., na sociedade, na humanidade. Então, quanto maior a calmaria e a mensagem de Cristo atingindo os corações, mais intensa é a crise, né? Tanto que no alto clamor, que vai ser o ápice de tudo isso, o que vai estar acontecendo concomitantemente a isso? O decreto dominical, né? Então, com certeza, isso vai junto, sim. É como complemento. Um vai complementando o outro. E um incentiva o outro. A perseguição estimula a gente a começar a orar pela chuva serôdia, nos unirmos, e a perseguição vai ser suscitada por nossa bênção. E é interessante que toda vez que o Senhor está chamando aqui nesse contexto, reparem só, ele sempre manda a gente olhar para trás e ver o que aconteceu já. Por algum motivo nós estamos dormindo e nós não conseguimos enxergar o que já aconteceu, por alguma coisa. E Deus sempre levanta esse povo e manda, olha já o que aconteceu ali atrás, Revisão da história. para reavivar. Né? Interessante isso. Ok, vamos avançando aqui para terminar o capítulo 52. Que maravilha. Então, temos aqui, será, muitos braços do Senhor. Amém. Só que esse braço aqui, o texto diz que é um braço desnudado, né? É um braço exposto, é um braço que está visível. Um braço desnudado é um braço visível. Braço ativo. Ó, verso 9. Agora, clamai cantando. 52:9. Quem é que está clamando, cantando? Os 144 mil. Aqui os atalaias, né? Atalaias. Exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Como que o Senhor consolou o seu povo? Dando a chuva serôdia. Remiu a Jerusalém. Salvou Se Jerusalém seus está remido, perdoado, chuva serôdia pode ser derramada. O Senhor, olha só, como que tudo é perfeito. Eu fico impressionado, a Bíblia realmente não pode ter sido de cunho humano. Porque a igreja é remida, a igreja remiu, e o Senhor agora então desnudou o seu braço. Então o que é o braço desnudado? É uma igreja remida, é uma igreja triunfante, é uma igreja que se curou dos seus pecados. Alto clamor. Ou seja, agora esse povo pode ser usado plenamente. Plenamente. Ou seja, a igreja não vai se tornar triunfante lá no lar. É aqui já. Na terra, exatamente. Ela vai ir para o lar porque ela era triunfante. Então o ensino deve ser corrigido. Desnudar o braço seria algo forte, porque o braço é forte, e o ato de desnudar é porque ele estará exposto, será mostrado. Então será a força de Deus sendo mostrada perante as nações. Mas O a poder força de Deus, né? A força aqui é a força do Evangelho. É do Evangelho. Do Evangelho. Agora interessante, então quando fala assim que Deus vai tomar a obra nas suas mãos, o que que vem no final do braço? A mão. Então como que ele vai tomar a obra nas mãos? É a hora que ele vê a Dani, que é pequenininha, carregando 1.000 quilos. Não vai ser uma coisa impressionante? Nossa, a menina, 8 anos carregando 1.000 quilos. É dessa maneira que Deus toma a obra na mão. Ele vai usar pessoas tão insignificantes, e sabemos disso, né? Os aleijados, os mancos, que todo mundo vai falar, olha, não tem jeito.
É o poder de alguma coisa que está atuando. Não vai ter Não é humano. que é Deus que vai estar agindo. Ou seja, é nas suas mãos. É as mãos de Deus. Assim como o profeta é a boca de Deus. Verso 9. Clamai cantando, exultando juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Como? Olha como o perdão é importante. Perdoando os pecados de Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Você está em confesso. Verso 10. E 10. todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, quando Deus desnuda o seu braço, quando existe um povo purificado, o texto diz que desde os confins da terra, as pessoas não vão ouvir, mas vão ver a salvação. Vão ver. Olha aqui o capítulo 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz o quê? Ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Agora, no final dessa experiência, o povo já não vai estar mais ouvindo, eles vão ver a salvação. Ou seja, eles vão começar a ouvir rumores, pessoas estão tendo uma vida diferente, pessoas estão tendo uma vida diferente, e a hora que elas se aproximam, elas vão ver, não vão só ouvir. Alguém que está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E a terra toda, né, Severino? Até os confins da terra. Só que a gente pode até vislumbrar um pouco daquela situação de Filipe, quando foi levado, né? Até o eunuco foi transladado. Então, os confins da terra vai ter a presença de Deus. Por exemplo, ele pode levar um servo dele até lá para levar a mensagem para que aquelas pessoas lá vejam. Ou quero pegar o YouTube mesmo aqui e fazer essa mensagem chegar lá E também. por isso que eu fiz uma caixa d'água com 15 mil litros, para que todos venham e vejam. Opa, tá aqui bem alto ali ainda, inclusive. E é por isso que já vem o verso 11. Retirai-vos, retirai-vos, sai dela. Então é o alto clamor acontecendo. Amém. Por quê? Verso 12. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa Deus na retaguarda. frente, Deus atrás. Deus na frente, Deus atrás. Olha, Isaías 58. Isaías 58, verso 8. Todos estão lá? Isaías 58, verso 8? Amém. Ó, verso 6 antes. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras, desatai-o. Verso 7. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto? Isso não é ouvir, é ver. E recolhas em casa os pobres abandonados, e quanto vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne, então, quando isso acontecer, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus atrás, Deus na frente. Ou seja, aqui Deus está falando de um evangelho prático. E é isso que prepara para o alto clamor. E é isso que prepara para o alto clamor. E aí é claro que quando a gente lê esse texto aqui, na Bíblia White tem um texto que eu não me lembro onde, mas que fala que as pessoas que devem ser amparadas não são aquelas que... foi até bom saber desse texto, né? Não são aquelas pessoas que escolhem ter uma vida libertina e vivem na rua. Ela fala que especialmente deve ser amparada, como diz ali, pessoas que tudo perderam por causa da verdade. E também pobres dignos. Porque no livro Beneficência Cristã diz que tem pessoas, por exemplo, um casal, o homem pode trabalhar, se eu daria dinheiro para ele, seria um desfavor, eu estaria incentivando a indolência. Então tem certos critérios ali, mas o princípio de ajudar o bom samaritano, simplesmente. Exatamente. Então, às vezes a gente vê uma pessoa na rua bêbada e fala, mas ninguém ajuda, então não está pregando o evangelho corretamente. Na verdade, se é uma opção que aquela pessoa tem, se é uma escolha daquela pessoa, Deus não nos responsabiliza por isso. E dar a vara e não o peixe. Né? Exatamente. Igual onde eu moro, tem um cara que fica na porta da padaria 24 horas por dia e tem uns 30 anos de idade, toda hora pedindo. Como é que você vai... Saudável. Saudável. Não tem o que fazer. A gente corta o coração, mas... Ok, meus irmãos, então, capítulo 52, último verso, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. E aí, inicia aquilo que vai dar poder.
para essa mensagem. O que é que vai dar poder para essa mensagem? É, A obra de Cristo, servo sofredor. o servo sofredor. Só pegando um gancho aqui, até porque a ajuda em si mesmo não serve para nada. Se não é ajuda para a salvação, É só não pão e vai peixe. resolver alimentar o Bem faminto. alimentados, vestidos e perdidos. Não vai resolver. Não resolve nada. É ajudar e buscar salvar. E entregar o evangelho. João Ajudar por ajudar. O Espírito faz isso. Eu ia usar isso, estava pensando, eu acabei não falando, mas exatamente isso. Os irmãos espíritas, por exemplo, são excelentes nessa prestação de serviço. Só que entregam a salvação, no final das contas? Não. É o evangelho social. Então não é esse o objetivo, é ajudar para salvar. E nenhuma vez nos seus atos de beneficência Jesus ajudou alguém por ajudar, mas ajudou alguém para salvar. Esse é o... Amém. Bom, meus irmãos, então, quanto conteúdo relevante tem nesses versos, capítulo 52, né? Dava para ir longe, né? Tá vendo que, na verdade, é só olhar mais próximo que nós vamos identificar coisas inefáveis nas Escrituras. Tá tudo aqui a mensagem. Tá toda aqui a mensagem. Eu já nem me lembro mais texto que a gente viu com clareza que a porta da graça vai fechar primeiro para adventista consciente, que é necessário existir um povo purificado, conceitos que às vezes nós temos, mas não temos o texto. Então, tá tudo aqui na Bíblia. A metodologia, tempos, o que devemos fazer agora, o que devemos fazer depois. Tá tudo aqui, ó, esmiuçado na palavra. Basta estudar que vamos encontrar as pérolas. Examinar as escrituras.